Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Então, vamos para a parte 3 de medida de dispersão. Nessa aula, a gente vai ver como que a gente calcula desvio médio, desvio padrão e a variância em tabelas de frequência e intervalo de classes. Vamos começar? Para calcular o desvio médio, a gente fazia a somatória do módulo de x menos a média dividido por n. Na aula passada, a gente viu que se a gente estiver utilizando uma tabela de frequência, a gente vai usar a somatória da frequência vezes o x menos a média. Para a variância, é a mesma coisa. Se a gente estiver utilizando a coluna auxiliar da tabela de frequência, então eu vou usar a somatória da frequência vezes o x menos a média elevado ao quadrado. Agora, se a gente estiver numa tabela em intervalo de classes, tá? Como a gente vem fazendo para calcular a média, no lugar do x, porque no intervalo de classes eu não tenho um valor x, eu tenho um intervalo de valores. Então, no lugar do x, a gente vai usar o ponto médio. Aí fica a somatória da frequência vezes módulo do ponto médio menos a média dividido por n. Para a variância, a mesma coisa. No lugar do x, vai o ponto médio, tá? E aí, somatória da frequência vezes ponto médio menos a média elevado ao quadrado dividido por n. Lembrando que se for desvio padrão amostral, que é o S ao quadrado, né? Seria somatória da frequência vezes ponto médio menos a média ao quadrado dividido por n menos 1, que é a única coisa que muda nos desvios padrões. Então, vamos praticar. Tem aqui a minha tabela, intervalo de classes, tá? A frequência de cada classe. E aí, eu preciso do ponto médio de cada classe. Lembra que o ponto médio é o ponto, o número que fica bem no meio. Então, entre 10 e 30 fica o 20, entre 30 e 50 fica o 40, entre 50 e 70 fica o 60, entre os 70 e 90 fica o 80. Porque eu preciso do somatório da frequência, e aí eu vou fazer uma coluna auxiliar do ponto médio menos a média. E aí eu vou achando para cada classe, né? No caso, frequência 23 vezes módulo do ponto médio, menos a média já calculei, tá? Que é 51,4, que vai dar 722,2. Lembra que tá em módulo, e no módulo sai sempre positivo, tá? Aqui embaixo, frequência 24 vezes ponto médio, que é 40, menos a média 51,4. Que deu 273,6. Então, lembra que você não precisa sempre descrever a conta, né? Você já pode fazer direto e só colocar o resultado aqui, né? 772,2, só para facilitar. E aí, a somatória é esse, mais esse, mais esse, mais esse, que dá 1.991,6. Ou seja, o desvio médio é a somatória disso aqui, 1991,6 dividido pelo N, que é o total de dados que eu tenho, que é 100, ou seja, 19,916 é o nosso desvio médio. Para calcular a variância, a mesma coisa, eu preciso da somatória, e aí eu vou fazer a coluna auxiliar, ponto médio menos a média ao quadrado. E aí eu calculo para cada classe. Frequência vezes o ponto médio menos a média elevado ao quadrado, que no caso dá 22.677,08, tá? Para cada classe. Frequência vezes a ponto médio menos a média ao quadrado. E aí você acha o valor, tá? Lembrando que não precisa
de escrever a conta sempre, né? Então, já faz a conta e coloca o resultado ali, ó, 22,084. Vocês podem fazer, né, e verificar se bate com o meu. Faz a somatória, esse mais esse mais esse, que vai dar 49804, ou seja, né, vou trocar ali a somatória, 49804 dividido pelo N, que é 100, ali 100 dados. Então, a nossa variância 498,04. E não esquecendo que, se eu acho a variância, eu vou achar o desvio padrão, que é só o sigma, o nosso girininho, que é a raiz quadrada da variância, que no caso, raiz quadrada de 498,04, aproximadamente 22,3168, nosso desvio padrão. Por hoje é só. Espero que tenham gostado. Um beijo e até a próxima aula.